Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos iniciando a 390ª plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E vamos proceder à composição da mesa chamando o nosso vice-presidente Marlos de Herval. Vamos chamar também o nosso diretor cultural, Reinaldo Santos, por favor. E também o nosso acadêmico Severino Honorado. Venha compor a mesa, por gentileza. Vamos proceder ao canto do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, no próximo dia 23 de setembro, segunda-feira, na Câmara de Vereadores do município de Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel receberá a medalha Pedro Ernesto. Eu gostaria que o nosso diretor cultural falasse um pouco sobre esse cerimonial. Então, com a palavra, Reinaldo Santos. Boa tarde a todos. O presidente Almir me deu a incumbência de representar a ABLC junto ao gabinete do vereador, que fez a indicação a medalha para a academia, e o vereador, dando prosseguimento nessa indicação, me apresentou ao cerimonial da Câmara para que eu pudesse, dar andamento nos procedimentos. Chegando lá, me deparei, encontrei alguns amigos e amigas, acho que todo mundo aqui sabe que eu trabalhei 8 anos nessa casa, na Câmara, então ainda tem aqui alguns amigos. E estou aí nessas últimas 2 semanas com essa missão, tentando desempenhar da melhor forma possível para que possamos ser todos agraciados com um bom evento. Eu vou fazer alguns informes primeiro e depois, quem quiser me fazer alguma pergunta que ainda entenda ser pertinente, que assim faça. Veja, a Câmara é uma casa legislativa, e essas casas legislativas, elas têm um equilíbrio no rigor dos seus cerimoniais, dos seus procedimentos internos, e eles pedem muito para que isso, todas as instituições possam observar e atender a esse rigor. Porque, na verdade, são 51 vereadores e são muitas solicitações, os horários às vezes não conferem. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui no nosso caso. Hoje a Câmara já está fechada. Só abre agora segunda-feira. O primeiro ato da Câmara de segunda-feira vai ser a sessão plenária, onde nós vamos receber, a academia vai receber essa honraria, o conjunto de medalhas de Pedro Ernesto. Então, por que eu tenho sido muito assim, ativo naquele grupo que está tratando desse tema? Porque o tempo está escasso. E quando eu estou lá no cerimonial, não está só eu, está todos os vereadores, todos os parlamentares, com seus assessores, seus representantes, fazendo solicitações. Porque na terça tem, além da sessão legislativa da casa, tem essas sessões de entrega de moções, medalhas, todos os vereadores vão pedindo e vai, o cerimonial enlouquece com a gente. Então, eles querem muita dinâmica, muita eficiência e muito zelo nos procedimentos de quem vai
ser agraciado com moções e com medalhas. Uma das coisas que eu queria deixar bem, sabe, eu queria fazer um pedido, mas um pedido que fosse muito, muito levado a sério pelos senhores. É o seguinte: todos aqueles que terão fala, suas falas, isso aí, o grupo, né, quem vai ter fala, eu já estou me comunicando com essas pessoas, essas falas têm que durar apenas 3 minutos. Não adianta tentar fazer uma fala de 5 minutos, que pode ser até que o vereador deixe passar, mas vai ter um momento que o funcionário da Câmara vai buscar interromper. E eu depois vou ser abordado, porque eles enfatizam isso todos os dias. Por favor, Rinaldo, oriente o pessoal. Quem usar a tribuna, quem for falar, fazer tudo em 3 minutos. Por quê? Porque nós vamos ter depois uma entrega de emoções e nós não podemos nos estender noite a noite, tá? A Câmara tem horários. Então, essa é uma observação a ser feita. A outra observação é o seguinte: ele me pediu para enfatizar isso muito bem. Não sei se algumas pessoas aqui, acreditam que algumas já sim, assistiram algumas sessões de entrega de medalhas e moções. Nós vamos estar no plenário da Casa. Todos nós vamos estar sentados nos assentos dos vereadores. Então, ali tem objetos, não objetos palpáveis, mas tem placas, tem cinzeiro, né? Tem a gaveta dos vereadores. Pedem que a gente ocupe os assentos, mas respeitando aqueles espaços que não são nossos, entre aspas, porque nós somos cidadãos e ali é uma casa legislativa, mas eles pedem que não haja dano naquele mobiliário, que a gente tenha cuidado com isso, né? Porque tem pessoas que às vezes vai lá e tira um parafuso, às vezes quer tirar uma plaquinha, um exemplo. Quando você chegar lá, você vai ver que, olhando assim para frente, a mesa diretora lá, a primeira cadeira à direita, a primeira assento à direita, é do vereador César Maia. Ele é vitimado, todos os meses leva a plaquinha dele. O pessoal tem assim um ego, um prazer de subtrair a plaquinha do vereador. Eles acham que é porque é admiração, é devoção, mas tem outros vereadores que são vitimados da retirada das placas, porque não é a minha ideologia, eu tiro. Eu tirei aquela placa, mas ele é vereador. Eu jogo aquela placa fora e a casa vai mandar fazer outra plaquinha e vai ser paga com dinheiro público, dinheiro nosso, e ele continua vereador. Para que eu vou contestar porque eu não gosto dele, que é de um partido contrário à minha ideologia? Eu vou suprimir, né, a plaquinha que está lá com a identidade dele, do assento dele. Então, vocês vejam uma casa legislativa, que é uma casa nossa, do povo entre aspas. Nós vamos sentar todos nos assentos dos vereadores. Eu até, sabendo que nós vamos, são 52 assentos, sabendo que nós vamos ter um público maior do que isso, eu até negociei com eles colocar assim, em algum momento, nos espaços, algumas cadeiras soltas lá, até no grupo de gabinetes, e eles fizeram para fazer assim na parte lateral, vai ter algumas cadeiras, tá? Justamente para dar, né, condição de todos possam se sentar, eu não vou ter que ficar em pé, eu sei, mas para a maioria se sentar. Então eles estão com cuidado, com um zelo muito grande com a gente. Então eles pedem que, e eles pediram a mim, eles pedem a todo mundo para fazer o evento lá. O evento é da casa, mas nós não somos pessoas da casa. Eles querem que a gente saiba utilizar aquele espaço. O espaço público não adianta causar dano. Outra coisa, olha só. Inicialmente o vereador chega, senta, cumprimenta a todos nós, dá início à sessão plenária, né? Sessão solene, no caso da sessão solene, e compõe a mesa. A mesa vai ser composta de seis membros da academia. 3 de um lado, 3 do outro, vereador no meio. Feito isso, ele vai conclamar todo mundo a assumir posição de respeito para esse canto nacional. Ideal que todos fiquem de pé, todos cantem, e não cantar tudo bem, mas que não procurem falar, né, a
acontece aqui, em todo lugar, na hora, até porque é coisa de respeito, né? É a nossa identidade, né, cidadã, é o hino e a nossa bandeira. Então, isso vai acontecer depois, segue a formalidade, ele vai dar falas aos membros da mesa, aos membros da MNC, conforme a ordem que nós estabelecemos, né? Eles pediram para que nós estabelecêssemos essa ordem de fala, tá? E nós estabelecemos, negociamos, estabelecemos. Ao término disso, quem vai estar na mesa recebe as moções na mesa. O presidente Almir Guzmão, que é o nosso representante legal, ele vai receber o conjunto de delegados, que recebe a ele, e todos nós vamos receber moções, e ele também vai receber a moção dele. E a partir daí, dando seguimento à solenidade, ele vai chamar cada um de nós para receber, né, as nossas moções. Vai haver um cerimonialista, que vai ser o mediador da sessão solene, que vai estar chamando. Vamos dar um exemplo. Ele chamou o professor Emanuel Cavalcante. Está na minha frente. O Emanuel Cavalcante se dirigiu. Na hora que o professor Emanuel saiu do plenário para receber a moção dele e bater a foto com o vereador, ele já está chamando o pastor Adelino. Então, o professor Emanuel Cavalcante está lá e o pastor Adelino já está se dirigindo para haver uma comunidade, uma dinâmica, entendeu? Então, para que todos procurem ficar atentos, chamou, vai. Chamou, vai para não ficar, não tem que a pessoa está lá e tem que repetir o chamado, porque a pessoa não prestou atenção. Tá bom? Então, veja, quem tem alguma dúvida de querer me fazer uma pergunta? Outra coisa que eu consegui. Eu consegui o seguinte, isso é importante. Nós temos uma identidade de cultura popular, é fato, né? Nós somos academia, mas nós temos, né, uma identidade de cultura popular. Então, o Manuel Santa Maria, eu consegui, né? Eles pedem que o traje seja esporte fino, e eu já coloquei lá no grupo como é a classificação exata de esporte fino. Mas, por exemplo, o professor Manuel Santa Maria, ele é um acadêmico que ele tem uma identidade popular, que é aquele banner, cordel e tal. Então, eu negociei com eles para que essas pessoas que têm essa identidade de cultura popular, que gostam disso, que possam ir para ser comentada. Por exemplo, o professor Manuel Santa Maria, eu estou negociando com eles que ele tenha uma apresentação com essa identidade popular, com essa comentário dele, que a gente lá já conhecemos. Só que a fala dele terá que ter 3 minutos, não pode passar de 3 minutos. O Felipe Fabati, às vezes o Felipe gosta daquela indumentária bem, né, exuberante. Eu pretendia ir de fardão. Eu vou falar sobre isso depois, mas eu só posso dar um exemplo, né? Então é isso. Então, os 6 membros da mesa vão ter fala e mais 4 pessoas da plenária, os membros da mesa terão fala na mesa. E as 4 pessoas da plenária que nós conseguimos falar, vão falar na tribuna, que fica à direita, como se fosse aquilo ali. Vai sair dos seus assentos, vai ser chamado pelo cerimonialista, vai sair do assento, vai à tribuna e vai falar. Alguém vai cantar, como se fosse Santa Maria, mas por 3 minutos, não pode passar de 3 minutos. E depois volta ao seu assento. Tá? Que mais? Não, acho que tudo já está esclarecido. Já deu para ilustrar mais ou menos o que será. Então, só porque então você fala. Não, eu negociei, tá? Por exemplo, o professor José Guilherme Pérez, o acadêmico. Quando eu sou professor, porque eu sou professor com a identidade de professor, o acadêmico José Guilherme Pérez, o acadêmico Zé Salvador, que usam o chapéu e não se desgrudam, estão autorizados, tá bom? Então, outra coisa é o seguinte: durante a semana houve um papo lá no cerimonial com relação a sermos uma academia, né,
de letras e que essas academias gostam do fardão. É um ritual que, desde a França, de Richard Wagner, é assim. É o Supremo Academias. E surgiu uma dúvida para se responder depois. Hoje, conversando com o professor João Roberto, a gente estava conversando de outra coisa. Aí ele falou assim: não, que tal se vocês fossem todos de fardão? Seria a identidade da academia, seria o momento da academia de vocês. Seria mais interessante do que todo mundo ir de esporte físico. Então, imediatamente, ao ouvir isso do jovem, eu entrei em contato com o cerimonial e já recebi um ok. Tá aqui, ó, o ok está aqui. Todos nós, a academia, podem estar lá com o fardão. Seria ideal que estivesse com o fardão e com o cerimonial. Levanta aí, por favor, professor. Vira para lá. Vira. Está vendo a medalha? Seria ideal que todos nós estivéssemos só com o fardão. A medalha completa. A calça deve ser uma calça social, mas todos com fardão. Então vamos combinar dessa forma. Não, peraí. Todos com fardão, ok? Fechou? Acho que é melhor assim, né? Então tá bom. Fechou. Eu acho que não há mais dúvidas, não. Nós vamos prosseguir então com a plenária. As outras dúvidas a gente tira depois da sessão. Vamos chamar Severino Morato. Severino, queira ocupar o púlpito, por favor, e cantar, recitar, declamar. Está mais alto que eu aqui, né? Vê se está legal. Boa tarde. Eu ando meio emocionado, ando meio emotivo, porque trago na lembrança que este momento é motivo para sorriso e para choro. Mas nada aqui está errado. Tudo está bem preparado dentro de um coração que carrega a emoção, parecendo a terra de ouro. Mesmo se eu quebrar a rima e só vir cantar depois, o presidente me pede que eu cante por um ou dois. Pois muito bem, presidente, diante da nossa gente, eu falarei bem depois. Antes de eu cantar, eu quero lembrar que nós temos ali alguns folhetos de cordéis. Eu acho que hoje quem trouxemos, ou os que trouxeram, que estão expostos, é o José Franklin e eu. Se mais algum poeta trouxe, quiser colocar lá, deve colocar. E devo dizer que esses cordéis estão à venda. Porque são, acho que, alguns informes que a gente precisa deixar a plenária a par. Mas dito isso, meu canto veio aqui para vos saudar. Eu tenho felicidade de matar minha saudade do meu Nordeste, meu lar. Eu sou filho de uma terra onde o cantar se anuncia, na terra onde o analfabeto faz canto e faz poesia, e todo final de tarde, sem barulho e sem alarde, o sol se faz poesia. Vou carregando meu canto como quem traz na pureza do voo da pomba rola nos ares com mais grandeza, que chamamos de asa branca na terra onde a gente franca
cantadores. Nós cantamos simplesmente, sendo alegre ou feliz, porque cantar nos faz bem no coração do país. Este país inconteste nós chamamos de Nordeste, do qual eu sou aprendiz. Eu sou aprendiz do canto, buscando a felicidade. Seja Maria ou José, Severino de verdade, e seja o meu coração nos braços desta nação, a cara da liberdade. Seu moço, eu sou um adulto. Na vida pouco estudei, mas prezo a educação que por meu pai era lei. Cresci com gente sincera na roça onde eu criei. Lá eu tinha o necessário, a mesa farta de pão, onde a família era assunto. Ainda de pouco tempo que a gente ficasse junto. Não se vivia tristeza, harmonia era o conjunto. Vou fazer mais improvisos, porque eu não lembro mais das canções que eu tanto ouvia, como cantava o papai. Minha mamãe costurando, e o sol ia se pondo. Era um cenário de paz. Era um cenário de vida, aonde cada vez mais eu aprendia aos poucos, e meio a poetas loucos, fui registrado em anais. Fui registrado para ser a prova do meu destino, por arte da história, ou talvez de uma memória, me chamaram Severino. Severino de Maria, avó Luzia, é verdade. Outros Severinos haviam no rol da minha cidade, e na família também, pois ainda hoje tem Severino de verdade. Tem João e tem José, tem Manuel, Expedito, tem Santo São Benedito, tem São Lourenço também, mas tem José Camelo, que sempre tratou com zelo a história de quem tem. Quem disse que não devia olhar para o Nordeste sacro? A nossa cultura é vã e o nosso Nordeste é macro. Pois eu tenho uma atração para dizer com o coração: meu Nordeste não é vã. Muito obrigado, Severino. Agora nós vamos ouvir as palavras do professor Emanuel Cavalcante, por favor. Meus amigos, boa tarde. Eu confesso aos amigos que não seria hoje que eu ia dar essa notícia para vocês, até porque eu nem havia me preparado, mas por isso eu estou pedindo desculpas. Eu só quis repartir com alegria com o nosso presidente de mais uma conquista que nós, brasileiros, tivemos fora do nosso país.
preparei nada, vou ser bem sintético. É com muita alegria que hoje eu retorno a essa casa, depois de algum tempo doente, e eu acho que é a fé de cada um aqui e dos amigos das outras academias que fez com que ainda não fosse dessa vez. E a alegria que eu queria repartir com os senhores é o seguinte: eu fui empossado em Portugal na Associação dos Poetas Portugueses. E por que eles fizeram esse convite? Participo de um programa chamado Charlatário Luso Brasileiro, todo último sábado de cada mês. É um programa de poesia de uma maneira geral, incluindo naturalmente o cordel. Todos sabem aqui que eu não sou cordelista, não sei escrever cordel. Eu escrevo mais poesia livre, poesia moderna, sei lá o nome que quiserem dar, mas por conta disso, lá eles respeitam muito todas as formas de linguagem, inclusive respeitando a Convenção de Barcelona. E graças a Deus, e graças ao incentivo aqui da BLC, da AIMA, aqui também presente com o nosso querido Jorge, da AMR, do Rotary Internacional, nós chegamos onde eu nunca imaginei que ia chegar, porque sozinho a gente não é nada. Então hoje, mais do que nunca, pesa sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande, porque indiretamente eu acabo representando todas as academias do Brasil, que é uma honra. Por isso, meus amigos, eu peço perdão de novo a vocês por não ter preparado nada. Queria preparar uma coisa mais bonita, mas estou falando assim de coração aberto, com muita alegria, muito entusiasmo, e a palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro de nós. Então, quando a gente coloca Deus dentro da gente, tudo dá certo. Que Deus abençoe a todos vocês, e nossa vontade é cada vez mais trabalhar e contribuir, que seja um pouquinho, para a melhoria do nosso país através da educação. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Manuel Cavalcante. Manuel de Santa Maria, queira comparecer a este público. Eu quero compartilhar com vocês, boa noite inicialmente, um momento muito importante na minha história de cordelista, minha carreira. A minha visita de Manuel de Santa Maria ao Ceará e à Academia dos Cordelistas do Crato. Ele pediu, são 8 páginas, qualquer coisa você pode me interromper. Desde as mais remotas eras, o cordel é andarilho, itinerante mambembe, do trecho até do trilho, e seu verso cantarino me adotou desde menino como uma espécie de filho. Até me alfabetizou, me trouxe inspiração, salpicando em minha mente rima métrica e canção. Hoje eu sigo mundo afora, cumprindo a tempo e a hora os ditames da emoção. Movido por esse espírito, parti para o Ceará e narro desde a chegada que desfrutei por lá, calor humano e aconchego, entrega e desapego nos corações, um maná. Logo na minha chegada, encontrei no Juazeiro poeta Abraão Batista, gentil e hospitaleiro. No memorial do Padim, carinho um tantão assim, desse afeto verdadeiro. Da parte dos servidores do grande memorial, ao santo do Juazeiro, energia cordial. Quanta amabilidade, tirei fotos à vontade, junto a todo o pessoal. Quem me mostrou
as relíquias, foi um guia luxuoso. O professor Abraão, solícito e atencioso, citou detalhes exatos dos mais curiosos fatos desse acervo primoroso. Próximo ao memorial, fui à casa do seu Lunga, malcriado, que só ele, que se foi, não mais resmunga, mau humor, nada sutil, mas que encantou o Brasil, e diferente do Dunga. Frente à casa do seu Lunga, as meninas do cordel, ali não perdi a chance de cumprir o meu papel ao trocarmos figurinhas, as obras delas e as minhas, permutamos a granel. Na casa do padre Cícero, um acervo abençoado, e além de, no celular, colher secular negado, cajarana suculenta do arvoredo que ornamenta o casarão afamado. O Padinho plantou no centro da praça da cidade a árvore do joá, que dá frutos à vontade, mas as demais no entorno, pobres de frutos no adorno, e na dele em quantidade. Nessa praça eu conheci Dona Ana, gentil abessa, preparando seus quitutes, emocionada, confessa. Marcelo Fraga é sobrinho, tenho ele como um filho, dê-lhe um abraço sem pressa. No Horto, bairro sagrado, imponente e majestoso, destaca-se um monumento ao nosso herói milagroso, o Padinho Cícero Romão, da nordestina nação, santo todo-poderoso. No Cabo, foi concebido também, ali educado, do Ageiro plantou seu brilhante apostolado, e finalmente, ao padrinho, Roma prepara o caminho para ser santificado. Foi a Nilda Figueiredo, poeta da academia, jornalista do Gado, com tamanha simpatia, quem me recepcionou, prontamente me entronou no evento que acontecia. Pois eu cheguei à noitinha, na exata ocasião do sarau em homenagem a Eloy, saudoso irmão, por vários de fino trato, da Academia do Cravo, ao palco da estação, no palco da estação. Uma noite esplendorosa, de coletiva candura, cada poeta inspirado no zelo e desenvoltura, e o mote saudades traz, Eloy Teles de Moraes foi defensor da cultura. Que honra a um simples mortal, num efervescente dia, Eloy Teles de Moraes, na homenagem à luz do dia, confiaram no meu taco, sorvi suculento taco naco dos favos da poesia. Venha externar, em meu nome, da feira e da academia, a PLC também vossa, e o faço com alegria, meus fraternos cumprimentos, ternos agradecimentos pela vossa fidalguia. Foi uma coisa, no mínimo, dita providencial, que essa obra de Padinho, que eu chegasse a este local sem prévio conhecimento, fazendo parte do evento tão charmoso recital. Não vou poder citar todos, e a porta-voz de Josemir expressa o contentamento, meu pulsar e meu sentir, mostrando quanto sou grato à Academia do Grato, sem termos para o exprimir. Todo verso é bem pilado, feito na casa de vó, em cada café com verso, e da voinha com xodó. Não é verso requentado, bem a gosto é temperado, no ponto do puro pó. Grupo Flor do Cariri, brilhante apresentação, alerta e sempre visando manter viva a tradição, ciranda, teatro, poesia, corpo, prosa e cantoria, cantigas de roda então, nem se fala, pois é prática, dentre outras, adormecida, e a brincadeira sadia vai ficando esquecida, a infância se desalinha, mas Josemir e Dalinha são vigilantes na lida. Na rádio educadora do Cariri e do Grato,
Miguel me apresentou, mostrou-se um locutor nato, Zé Vaqueiro, o anfitrião, nos apoios, na programação, e eu mandei o sapato. Cantei e até declamei o cordel 70 anos da Feira de São Cristóvão, mas tudo estava nos planos de Miguel e Josenir, que insistiram para eu ir à rádio cantar com os manos. E empunhando essa viola afinada em violão, cantei por mais de 1 hora nessa festa do sertão, das 16 às 18, e o convite ávido já foi só fazendo ligação. E o ouvinte ávido já foi só fazendo ligação. Santa Fonte ontem. 2 partes. 3. Espaço Cordel e Arte, digna Casa de Cultura, Josemira e família, com gradativa desenvoltura, mantenha a arte latente, com foco especialmente no Cordel e Literatura. A família é a célula, matéria da sociedade, li um compêndio escolar, há tempos esta verdade, e perdida essa essência, degradar-se a falência, o caos da humanidade. Josenir e Miguel Teles atingiram sua meta, a família estruturada está na razão direta da família bem unida, bem criada, conduzida no amor e na trilha reta. Essa família desfruta convivência harmoniosa, são frutos de nobre casta dessa prole virtuosa, que na pauta musical e vigor profissional é vibrante e talentosa. Saúdo por extensão toda a família cratense e a família acadêmica na acolhida cearense. Sinto-me lisonjeado e retorno emocionado para a terra fluminense. Salve TV Verde Mar, Vale, a parceria da cultura. Salve Candinho Pereira, Ceará Diverso, e a pura expressão da nossa gente, poesia, cordel e repente, aval à literatura. Página 7. Destaco o Zé Oderal, cordelista e lendário, também nascido no Crato e assim não imaginário, ou fictício como é dado por alguém mal informado, a peleja é que é cenário. E viveu no Quixadá, chão de Raquel de Queiroz, primeira na APL, uma pioneira voz na ascensão feminina, essa escritora divina, orgulho de todos nós. Tantas construções históricas dos antigos casarões, muitos deles preservados, premiadas tradições, muito embora o tal progresso tenha imposto seu processo, gerando demolição. Crato, Juazeiro, Barbalha, Bassaré, Cariri, Nova Olinda, Missão Velha, Brejo Santo, também Vigo, Lagos, e a Chapada, Guarari, desenhada, quantas emoções senti. E a Floresta Nacional, Guarari, a primeira, considerada visando preservação pioneira, 45 maldito pelo mundial conflito, para nós, data alvissareira. E Miguel nos conduziu de carro até o legado da casa do Patativa, e no auditório lotado, a criançada, vaca estrela foi fubá. Comigo abalou, comigo aboiou o gado. No trajeto ao Bassaré, Santana do Cariri é região fossilífera, me alegro de tudo que vi, magnificente essência, e os olhos da ciência fixos desse sítio ali. E o Museu Arqueológico da tribo dos Cariris, que não se pode deixar para trás nem por um triz, pela Cariri-nação, deu-se nome à região, partir dali bem feliz. Após visitar a rádio,
FM e a TV, também lá na Casa Grande e a região ouve e vê as notícias culturais e as músicas regionais de raiz de A a Z. O Ceará é dado rico da gota serena, no celeiro inesgotável da cultura vasta e plena. Quem passar um ano ali no Assaré e Cariri, parte encantado e com pena, por não ter visto a metade da riqueza cultural dessas paragens de imensurável beleza, com sabor de quero mais. Essa terra só me apraz e vou voltar com certeza. Desculpe que eu estou sem óculos, isso já tem mexendo. Obrigado aí. Santa Maria, engenheira capital, por favor. Boa tarde a todos, confrades e confreiras dessa casa. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E quero trazer nesta tarde uma canção, para alegrar nossos corações, já que tem tanto cordel bacana. Vamos de música. Vou trazer para vocês. Ai, que saudade de vocês, porque é sempre gostoso, com saudade de vocês, que é afastado algumas plenárias por motivo de trabalho, mas que bom que estou de volta, para compartilhar com vocês um pouco desta canção. Não se admire se um dia beija-flor invadir a porta da tua casa, nem de partir, nem beijo, que vou mandar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, é que saudade de você. Se um dia você lembrar, escreva uma carta pra mim, pode logo no correio, com uma frase dizendo assim: faz tempo que eu não me vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, a saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso amor, quando eu ia viajar, se caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Se quiser recordar aquele nosso amor, quando eu ia viajar, se caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo de você. Eu chorando pela estrada, mas o que posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo de você. Chorando pela estrada, mas o que posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo de você. Muito obrigada, é sempre uma honra estar presente aqui com os meus confrades e confreiras. Gratidão. Show de bola, cara. Obrigado pelo presente. E você está com a bela voz. Gratidão.
Muito obrigado, Eugênio. E vamos chamar aqui o nosso acadêmico Ivanberto Albuquerque, que vai falar sobre João Martins de Ataíde. Boa tarde a nossos amigos que compõem a mesa, todos presentes. Nós vamos falar do cantor da Borborema, João Melquides Ferreira da Silva. Eu acho que ele é o patrono de quem tudo? Zé Salvador. Zé Salvador agora, né? Isso aí. Vamos abrir com poesia, que é a nossa missão. O carão, esta ave tão profeta, habitante das matas do sertão, sentiu falta da chuva do ricão, ficou triste a sofrer feito poeta, sem cantar sua vida incompleta, o fantasma da seca lhe apavora, pesaroso partiu fora de hora, até vendo um futuro tão sombrio, o carão que cantava em meu baixinho, teve medo da seca e foi embora. Cantador Antônio Bezerra, de São José do Egito. O cordel é secular, já passou por Ugolino, por Leandro, por Silvino, e o pavão veio encantar, o Inácio a bandeirar, com Fabião Rabequeiro, o Nordeste brasileiro. Canta e não desafina, o cordel lhe fascina, nos palcos do mundo inteiro. Esse é do Ivanberto. Bom, meus amigos, Nós vamos falar de um poeta, tanto cantador de viola como poeta de bancada, que foi o João Martins de Ataíde, João Melquides Ferreira da Silva. João Melquides nasceu em 7 de setembro de 1869 em Bananeiras, Paraíba, e faleceu em 10 de dezembro de 1933 em João Pessoa, com 67 anos. Bananeiras é uma cidade da Paraíba que fica, por isso que ele se intitulava o cantor da Borborema, porque esta cidade se localiza no Planalto da Borborema, que está entre ali a Zona da Mata e o Brejo Paraibano, que já foi inclusive uma grande produtora de café. Muito bem, ficou órfão de pai quando ainda era criança. Os pais eram proprietários de um pequeno proprietário de terra, de onde eles tiravam o sustento. Ele aprendeu a ler com uma avó que era professora da região. João entrou para o exército com 19 anos de idade, ainda na monarquia. Foi promovido a sargento em 1893. Combateu em Canudos em 1897 e voltou com perda de audição. Combateu no Acre e retornou em 1903 com belidérmia, que é exatamente a falta da vitamina B1, que traz muitos transtornos para a saúde. Muito bem. Ele se tratou do Recife, do Rio de Janeiro, e também ele foi regente da banda de corneteiros do batalhão 28º Batalhão. Nos documentos fala São João da Barra, Minas Gerais, mas eu pesquisei que São João da Barra não existe em Minas Gerais, existe São João da Barra no Rio de Janeiro. Eu imagino que, na verdade, ele foi maestro dos corteteiros, mas em São João del Rei, assim, Minas Gerais, e tem batalhão do Exército. João Melquides casou-se em 1897 com senhorinha Melquides, na ocasião com 28 anos. Tiveram 4 filhos, o mais velho faleceu ainda criança, depois o segundo formou-se em medicina, Amélia casou-se e veio para o Rio de Janeiro, e Santina, a caçula, ficou em João Pessoa.
João sustentava a família com a aposentadoria do exército e as cantorias e também as vendas dos seus cordéis. Não se conhece a data do primeiro cordel que João Melquiades publicou, mas ele passou a publicar regularmente a partir de 1914, na editora do seu amigo Francisco da Chaga Batista, que ambos moravam em João Pessoa. João gostava de ler romances, mitologia, geografia e a Bíblia. João fazia grandes viagens para o estado da Paraíba, Pernambuco, Ceará, cantando, e vendendo seus cordéis, e também do seu amigo Francisco da Chaga Batista. Após a sua morte, a sua esposa Senhorinha Melquiades vendeu os direitos para Manuel Camilo dos Santos, e logo depois esses cordéis, os direitos, ele vendeu para o João Martins de Ataíde, que depois todo o acervo de João Martins de Ataíde passou para quem? Para José Bernardo, lá no Juazeiro. O João Melquiades teve vários cordéis muito importantes. Um deles que foi o Pavão Misterioso, que é daquela polêmica entre João Melquiades e o José Camilo Rezende, que os que dizem, os pesquisadores, que ele plagiou a obra do grande José Camilo Rezende, né? Porque o cantador, esqueci o nome dele agora, Romano Henrique Paz, cantava com o José Camilo Rezende, e o José Camilo Rezende foi para o Rio Grande do Norte, e o Elieta Paz pediu para ficar com a letra do Pavão Misterioso, e certamente foi cantado com João Melquiades, e acredito que ele plagiou o Pavão Misterioso. Mas ele tem outros cordéis muito importantes. A história de José Colatino, o Carranca do Piauí, o Rodão do Leão de Ouro e a Guerra de Canudos, e tantos outros cordéis importantes do João Melquiades. Também era um grande poeta, tem muitos poemas que o João Melquiades fez, além dos cordéis e além de ser um grande cantador. Muito bem. Agora, de onde esses poetas tiravam esses assuntos, né, para escrever os cordéis? Eles tiravam dos romances, do romanceiro medieval, trazido pelos portugueses que chegaram lá pelo sertão. Além dos romances que chegavam por lá, e eles traduziam em versos, também tinha as histórias que o Luiz da Câmara Cascudo, grande folclorista, professor, ele fez um livro chamado Contos Populares do Brasil. Esses contos populares do Brasil, na sua maioria, foi um apanhado feito pelos dois irmãos que eram alemães, os irmãos Grimm. Eu até escrevi aqui o nome deles. O nome deles, um era William e Jacob Grimm. Fizeram um trabalho maravilhoso, pegando todos aqueles contos da Europa, naquela época, mais ou menos, século XVIII para o século XIX. Então, essas histórias e esses romances foi exatamente a fonte de material de onde esses poetas fizeram esses grandes romances, esse grande trabalho da primeira geração. Depois é que vieram o ciclo do gado e o ciclo dos cangaceiros e o ciclo religioso. Aí sim, esses três já eram motivos do nosso próprio sertão. Muito bem. Agora, o nosso presidente Almir Guzmão, certa vez, ele me disse que fazia confusão entre os irmãos e os filhos de Francisco da Chaga Batista. Muito bem.
Os irmãos de Francisco da Chaga Batista, este cidadão que nasceu em Teixeira em 1882, que faleceu em João Pessoa em 1930, os irmãos deles eram Manuel Sabino Batista, cantador, inclusive um dos fundadores da padaria espiritual em Fortaleza, era cantador. O Pedro Batista, um poeta, cordelista, inclusive pesquisador da Casa Rui Barbosa, o Pedro Batista, não, desculpa, Pedro Batista era irmão do Chaga Batista, não era pesquisador da Casa Rui Barbosa, pesquisador, eu já digo já. Então, esse Pedro Batista, ele era genro de quem? De Leandro Gomes de Barros. Muito bem. Então, esse Pedro Batista, inclusive, é considerado o primeiro livro lançado sobre o cangaço do Nordeste, foi de Pedro Batista em 1927. Inclusive, eu tenho esse livro. Muito bem. Aí sim, agora é que vem, ainda tinha uma moça, que era exatamente, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, a Maria Batista Pimentel. Essa era irmã de Francisco da Chaga Batista, que escrevia com o nome de Altino Pimentel, usando o sobrenome do esposo, porque naquela época você vê quanta machismo com relação às mulheres. Ela não podia se escrever usando o seu próprio nome. Tá? Agora vem sim, os filhos do Francisco da Chaga Batista, que é o Paulo Sebastião, esse sim, Sebastião Nunes Batista, poeta e pesquisador da Casa Barbosa, Paulo Nunes Batista, que vivia lá em Goiás, de Maria das Neves Batista, Francisco Luiz Batista, Maria Leonor, Pedro, Berta Batista, João e José. Todos estes eram irmãos de Francisco, eram filhos de Francisco da Chaga Batista. Quem foi que escreveu isso aqui? O próprio filho, Sebastião Nunes Batista. Tá? Então, isso aí. Paulo e Sebastião eram filhos de Francisco da Chaga Batista. Bom, agora, se alguém quiser depois perguntar alguma coisa ainda sobre o João Melquíades, esse grande poeta paraibano, sim, eu tenho ainda outra coisa aqui que eu queria. O Leonardo Mota, ele é patrono, né, da nossa casa. O Leonardo Mota, não, né? Pois é, o Leonardo Mota, que foi um grande pesquisador, um dos primeiros a se interessar pelo assunto da poesia popular, ele perguntou certa vez ao poeta, o cantador Jacó Passarinho, e o Jacó Passarinho perguntou quem seria na época os grandes cantadores da época. E o Jacó Passarinho respondeu: Preto Limão em Natal, Nogueira no Cariri, Inácio da Catingueira, Hugo Lino no Sabugi, Romano lá em Teixeira e Zé Duda no Zumbi. Para vocês terem uma ideia, dessa cestilha, 5 nomes de cantadores eram paraibanos. Você vê a pujança da Paraíba no início do século passado, né? Esses primeiros poetas, tanto na viola como na poesia de cordel, na bancada, eram paraibanos. Aí eu coloquei aqui Leandro Gomes de Barros, Paraíba, Francisco da Chaga Batista, Paraíba, João Martins de Ataíde, Paraíba, João Melquíades Ferreira da Silva, Paraíba, Manuel Camilo dos Santos, Manuel de Almeida Filho, tudo paraibano. Então você vê a pujança da poesia popular na Paraíba, desse pessoal da primeira geração. Muito bem. Para encerrar, aqui nós temos um casal que o cidadão ele é inglês. Cadê ele? Foi embora? Já foi. Foi embora, né? Então, eu ia cantar um pouquinho de cordel para eles, mas eu não vou cantar porque eles foram embora. Bom, pessoal, eu tenho aqui 3 cordéis, tá? O primeiro é da paraibana
que ela era uma líder camponesa e foi assassinada simplesmente pelo fato de defender o direito dos trabalhadores do campo naquela época. Por quê? A lei trabalhista que foi implantada, se eu não me engano, em 1943, pelo grande presidente Getúlio Vargas, ela só foi implantada nos grandes centros, mas no interior, principalmente nos engenhos, nas usinas, no campo, não tinha sido aceita por esses mandatários, né, do Nordeste brasileiro, e até todo o Nordeste, não é só do Nordeste, não, toda essa zona rural do Brasil. Muito bem. Então, ela foi assassinada pelo fato de quê? De pedir para que os patrões assinassem as carteiras dos trabalhadores, cortadores de cana, que trabalhavam na usina. Muito bem. Essa foi a punição por crime que ela cometeu. Do mesmo jeito, é esse cordel que eu estou lançando hoje, que é o cordel de Elizabeth Teixeira. É outro grande drama dessa mulher, porque o líder sindical na época era João Pedro Teixeira. Então, João Pedro Teixeira foi um dos líderes da Liga Camponesa do Nordeste, foi assassinado. Quando ele foi assassinado, ele estava com 11 filhos, ele com a Elizabeth Teixeira. E ele sempre pedia a ela, ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser assassinado. Aí o que acontece? Ele dizia: se eu for assassinado, se eu morrer, você continua a luta? Ela nunca respondeu. Mas no dia do enterro, ela disse: a luta eu vou continuar. No dia que ele foi enterrado, e ela assumiu a presidência do sindicato de Sapé, na Paraíba. Mas a partir daí, ela teve muitos dissabores na vida, filhos assassinados, a filha que morreu suicidou-se devido a todo aquele contexto de opressão e de perversidade. Mas, como diz na linguagem agora, eu não vou dar spoiler, porque eu prefiro que as pessoas leiam o cordel para entender o que é a luta do homem do campo até os nossos dias. Vou finalizar, vou tentar cantar aqui uns versos que eu achei muito bonito, apesar de não ter nada a ver com cordel, mas esse cidadão não é de hoje que ele tem feito obras maravilhosas. Ele fez o seguinte: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar, onde você ainda se reconhece, na foto passada, no espelho de agora. Hoje é melhor, hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo, era o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que ama você.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que ama você. Para você, minha filha Ângela, que está ali. Meus amigos, obrigado. Tudo de bom. E desculpe aqui alguns deslizes. E se quiserem fazer alguma pergunta sobre o João Melquiades ou sobre a poesia de cordel, ainda estamos por aqui. Um abraço a todos. Eu vou só fazer um complemento aqui. O pesquisador da Caio Barbosa é Sebastião Nunes Batista. E eu vou lhe colocar num grupo dos familiares que está discutindo o centenário do Paulo Nunes Batista, tá? Inclusive tem gente morando em João Pessoa, gente morando aqui. Mas o motivo de eu pegar o telefone aqui é exatamente para saudar a sua filha, não é? Esse sobrenome famosíssimo, você pode ficar de pé só o pessoal para você, porque você, pessoas com uma salva de palmas para ela. Porque ela chegou aqui, inclusive, por favor, pode ficar à vontade. Ela chegou, inclusive, preocupada com o seu horário. Então, assim, filha, a assessora deixou outras tarefas para vir e assistir e gravar alguma coisa. Muito obrigado, parabéns, volte mais vezes sempre que possível. Tá bom? Virinaldo Santos. Eu vou voltar aos informes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Até porque isso, eu vou estabelecer uma ligação com o evento de terça, da próxima segunda-feira. Na nossa última plenária, aqui, nós tivemos alguns problemas que foram falas longas demais. Vou dar um exemplo. O Marlos iria falar, o Dr. William J. Pinto iria falar sobre o J. Borges, tinha acabado de falecer naquela semana, sabe, um ícone da arte popular. Ele não pôde falar porque algumas pessoas se excederam em suas falas. Então, eu estou atuando aqui por ingerência, né? Que não seja só lá para a Câmara, que seja aqui nesse espaço também. Nós temos que procurar fazer com que nossas falas sejam mais dinâmicas, para que todos possam falar. Mas vamos lá, o que eu queria falar. Lá na Câmara, por gentileza, até porque é uma coisa que não fica bem para quem fica e para quem sai constrange. Vamos procurar chegar às 15 horas, até porque algumas pessoas, talvez, se nós não conseguirmos o número de cadeiras exatos, vão ter que ficar de pé. Mas vamos ficar até o final, tá? Porque imagine, vamos criar uma situação hipotética, que a Luiz Helena seja a 10ª a receber a sua moção. Um exemplo. E aí tem mais 20, 30 para receber. E aí ela não, já recebi a minha, vou embora. Fica chato. É constrangedor. Para a casa, para o vereador, não. Aqui ninguém está fazendo proselitismo político. Aqui a gente está, né, entendendo que nós vamos ser agraciados. Então, não tem proselitismo político aqui. E fica chato para quem fica, que vai receber a sua moção já com o plenário vazio. Então vamos dedicar esse dia a esse evento, a essa solenidade. Vamos ficar até o final. Outra coisa, o nosso bardão, vamos procurar abotoar ele até o final, até aqui em cima. Vamos procurar manter um certo rigor a isso. Reafirmo as medalhas. Outra coisa que a confreira Elisete Melo também se envolveu bastante. Em função da possibilidade com o pleito eleitoral do dia 6 de outubro, a exposição que nós iríamos fazer lá no Palácio foi cancelada. O TRE pediu o espaço, porque a partir de segunda-feira, o
o TE já está fazendo um espaço sobre a importância cidadã do voto livre e soberano. Então, a nossa exposição de cordel não vai acontecer. A Casa prometeu que, pós a eleição, aí nós vamos procurar a Casa, a Câmara, e se nós quisermos, eles vão destinar um novo dia para nós podermos fazer uma exposição lá, se assim nós desejarmos, tá? Então, só não vai haver, quem estava se programando para fazer a exposição, não haverá a exposição lá na Câmara segunda-feira. Outra coisa, presidente, deixa eu fazer uma consulta, pode ser presidente de interesse nosso. Se nós quisermos, o Ion pode fazer o registro lá com a gente, né? Ele pode ir lá, se colocar num pontozinho, não tem problema. Ele pode, o pessoal da casa vai estar fazendo o registro para a TV da Câmara, mas ele, se quiser fazer para nós, está autorizado também. Outra coisa, cada membro da ABLC, tá? E cada pessoa que irá ser agraciada com moções, uma moção, terá direito a levar 5 convidados, família, amigos. Então, cada um, por exemplo, o professor Jorge Alberto, ele ainda não por vontade própria, membro da ABLC. Já foi convidado, não quis, né? Mas ele vai ser agraciado com uma moção, né? Nós colocamos ele na relação, pela sua relação, né, entusiasta com o cordel. A casa, a ABLC resolveu, tá? Entender que você mereceria uma moção neste evento. Então você tem direito, só para dar um exemplo a todo, a levar 5 convidados, 5 convidados no geral. Outra coisa, então seria isso, deixa eu ver aqui. É só isso. Para finalizar, depois eu queria fazer uma fala aqui, em outra oportunidade. Eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso. Estabelecer um parâmetro, olha só o que eu vou falar, tá? Isso é real. Isso é a ciência que mostra isso, e eu vou dar essa explicação aqui. Um parâmetro, uma questão de linearidade entre a inteligência artificial e o cordel. Tá? A inteligência artificial e o cordel. Eu assisti uma palestra de um professor, um pesquisador, sobre inteligência artificial. E ele, nessa palestra, ele fez referências à importância do cordel. Eu achei pertinente demais. Certo dia eu vou falar com o presidente para dedicar um espaço maior para que eu possa trazer alguma dessas informações. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Irinaldo Santos. Manelson Tamaí, vai tocar 2 músicas? Uma só, tá bom. Eu amenizo minha frustração por ter viajado a 5 cidades, inclusive do Nordeste, e não ter entregue pessoalmente esse cordel de volta ao Belchior, ao próprio. Sai do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixa eu descer na minha vida. Não preciso que de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sonho estrela em letras grandes, de novo, pelos muros do país. Andou mexendo com a gente, sim. João, eu não esqueço, não. A felicidade é uma arma quente.
João, eu não esqueço, não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Sai do meu caminho. Obrigado. Quero agradecer as apresentações que foram feitas até agora, Santa Maria, e agradecer a aula que o professor Ivan Berto deu sobre o nosso querido poeta João Belqueiros Ferreira. Realmente uma aula. O professor Ivan Berto, toda vez que se apresenta, é um show, um espetáculo à parte. Agradeço muito, agradeço a presença de todo mundo. E quero falar sobre a próxima plenária, no mês de outubro. Eu não sei ao certo qual é o dia da será a terceira quarta-feira do mês de outubro, e nós vamos fazer uma homenagem ao Gonçalo Ferreira da Silva, que no dia 21 vai completar 2 anos de falecimento, e não só por ser meu pai, mas por ser uma excelente pessoa, um bom amigo, um grande amigo. Faz muita falta e é considerado um dos grandes poetas da história da literatura de cordel. Ele mesmo se coloca entre mais um entre todos os poetas, mas ele é um dos grandes da história. E eu pretendo fazer uma homenagem a ele, escrever alguns versos. Todos aqueles que quiserem fazer uma homenagem ao Gonçalo, por favor, sintam-se convidados. Também quero convidar todo mundo para a segundo final de semana de outubro, vai ter o Festival da Primavera aqui em Santa Teresa, onde é a nossa sede, na Rua Leopoldo Frois. E todos os ateliês, todos os artistas vão se apresentar, vai ter exposições, vai ter espetáculos gratuitos. E quem puder ir a Santa Teresa vai ser um belo passeio. E para quem não conhece, aproveitar, conhecer a nossa sede lá na Terra do Monte, né? É só uma coisinha a mais que eu quero falar sobre um poeta que esse ano completa 10 anos de falecimento, que é o paraibano Manuel Monteiro. O Manuel Monteiro foi um poeta de uma obra muito grande e um dos poucos que o meu pai é considerado superior a ele, quando vivo. O Manuel Monteiro, entre outras coisas, parece uma coisa pequena, mas aqueles amarrados que tem lá em casa, os 250 mil folhetos de cordel que nós temos, o Manuel Monteiro ensinou o Gonçalo a fazer aqueles amarrados. Explicou que daquela maneira era melhor de acondicionar os cordéis. E hoje, entre os 12 mil títulos que nós possuímos e os quase 250 mil folhetos, todos estão amarrados da maneira como o Manuel Monteiro orientou o meu pai, e o meu pai passou para mim e eu estou mantendo. Acontece que o meu pai faleceu, o Gonçalo, por causas naturais. Houve uma piora nas últimas 3 semanas, mas faleceu por causas naturais. O Manuel Monteiro, ele tirou a própria vida no ano de 2014. Ele acreditava que eu recebi uma carta de um jornalista da Paraíba, aliás, do Rio Grande do Norte. Recebi essa carta dizendo que o Manuel Monteiro, ele era cardíaco, ele era hipertenso, ele tinha diabetes e ele não queria dar trabalho à família, portanto ele resolveu se isolar e tirar a própria vida. Olha, cada um encara a morte de uma maneira, cada um encara a velhice de uma maneira, não vamos romantizar. Não para todo mundo é feliz a velhice. Agora, eu acho que se a pessoa pode escolher viver, produzir, estar com a família o máximo de tempo que puder, seria bem melhor do que tirar a própria vida. Mas, como eu disse, é uma escolha individual. Eu só tenho a agradecer muito. Conheci o Manuel Monteiro pessoalmente lá em Santa Teresa, um poeta espetacular, uma inteligência maravilhosa, um sujeito fácil de lidar, talvez não de conviver como quase todo cordelista, mas de fato ele passou muitos ensinamentos. E nesse ano de 2014, ele nasceu no mesmo ano do Gonçalo, meu pai, em 1937. Nesse ano de 2014 completa 10 anos do falecimento dele. Não queria tocar nesse assunto agora, mas foi necessário, porque eu relendo um dos mais de 250 folhetos que nós temos dele,
A obra dele é gigantesca e todos estão convidados a, quem quiser pesquisar, está disponível lá na nossa sede de Santa Teresa, tá? Era só isso. Obrigado a todos. Lembrando aos caros acadêmicos que ainda não pagaram a anuidade de 2024, que podem fazer depositando na conta da nossa academia. E eu queria saber então se a Elisete Souza Melo, José Guilherme Guedes, por favor. Boa noite, jovens. Aqui só tem jovens, uns mais idade e outros menos idade, todo mundo é jovem. Eu tenho aqui dois poemas que eu fiz aqui. Um galope Miramar, chamado Cavalo Sincopado, e o outro é uma reverência filial. Eu não sei qual é o que eu fiz, porque eu não quero fazer os dois, que vai levar muito tempo. São 6, 8 estrofes. Eu conheço a reverência filial, porque é uma coisa que eu pensei, eu vi uma vez na rua, andando ali, um filho tratando do pai velhinho, que eu sou velhinho, eu tenho 75. Meus filhos me tratam agora com um filho de 20 anos, que não tem problema nenhum, eu estou muito bem, estou produtivo, estou saudável também. Agora eu não sei se daqui a pouco, quando eu estiver mais dependente dos músculos, se eu vou conseguir acompanhar o ritmo deles. Então, esse jovem que eu vi fazendo o tratamento que ele fez com o pai dele, fiquei chateado com aquele tratamento, que a paciência subiu. Então eu peguei e me inspirei para fazer um poema sobre uma décima, chamado Reverência Filial. Espero que vocês gostem e entendam. Se não gostarem, podem me jogar pedra na cabeça. Com o avanço da idade e seus pais envelhecerem, deixa-os permanecerem com toda a dignidade. Dá-lhes sim cumplicidade, retribua a confiança que te davam em criança, demonstra-lhes otimismo, alegria, dinamismo, a mesma perseverança. Deixa-os envelhecerem sob o mesmo amor usado, contigo compartilhado durante o teu florescer. E o adulto, ao ascender, deixa-os livres falar, suas histórias contar, mesmo que recapitulado repetidamente, ouça pacientemente, sorria para estimular. Tenha a mesma paciência, demonstre o mesmo interesse. Talvez você entendesse que usar de resiliência, praticar benevolência, só te davam confiança quando ainda eras criança, cheia de sonhos então, mas eles de pé no chão te retaram em esperança. É hora de devolver-lhes com a mesma tolerância, demonstrando-lhes constância em todos os afazeres, e assim evidencieres as tuas próprias virtudes, vitórias. Ouça-lhes velhas histórias, quando com eles jogar, deixa-os sempre ganhar, não possuras meritórias. Deixa-os sim conviver com os amigos de ontem, de outrora, resgate da penhora, fala-lhes bem reviver, melhora ao sobreviver. Com os netos conviver, as tralhas manusear, respeita os seus espaços, não lhes tirem os pedaços, deixa-os participar. Deixa-os de se enganar, como muito te enganaste, foi com eles que ligaste, que lograste as alturas alcançar. Sem sentir-te avaliar, deixa-os viver felizes, não reabra cicatrizes, valoriza teus caminhos, retribua-lhes carinhos, resgata suas raízes. Isso é um apelo, eu acho que ele tem matéria de ódio, os filhos que não tratam bem dos pais. Então, eu sou bem tratado, não posso reclamar. Mas tem muita gente que acha que o velho fica inútil. Quando tem utilidade, os pais, os avós, são tudo bem. Depois que perde a utilidade, eu costumo dizer uma coisa que eu ouvia quando era jovem no ginásio, em que um colega meu dizia assim: eu, quando ficar velho, que começar a usar fralda, que eu não aguentar nem fazer nada, nem xixi,
Vamos fazer igual o índio, vou pegar e tocar na mata e vou subir. Eu já sabia que eu não ficava legal para fazer isso, mas eu não faço. Eu vou perturbar um pouquinho. Muito obrigado, desculpa me incomodar. É por isso que eu estou mais lentamente na academia agora. Eu estou com a voz mais lenta, por onde me incomoda. Perdi um pouco da tonicidade que eu tive de voz no início. Quem me conhece no início, de 3, 4 anos atrás, sabe? Agora eu estou assim, tem hora que ela não vem, de manhã, todo dia de manhã com a voz fraca. Tem dia que ela está maravilhosa, tem dia que ela está assim, até estranha. Mas... Vamos chamar agora Madrinha Mena, a madrinha dos poetas brasileiros, para encerrar a nossa sessão cantando 2 músicas. Madrinha Mena. Porque tudo é cultura, nossa academia, o céu da literatura, a pauta da poesia. Meu amor, há quanto tempo eu sou um sofredor. Porém, eu tinha um sonho que me fez sorrir. Desde que você me falava, sua me fazia amor. Vai ser sem amizade. Ninguém dormiu, não sonhou. Que um sonho fosse verdade. Depois eu vou sonhando com tanta felicidade. Porque eu sinto por você um estudo, uma canção. A razão da minha justiça foi da minha inspiração. Estrela da minha vida, o calor do meu coração. Quando veja a terra triste, quando veja a missa, eu quero ter a Deus do céu, porque jamais criação. Eu quero ter a Deus do céu, porque jamais criação. De prazer que formar, meio pede pra nação. Por falta d'água, perdi meu carro, morreu cheio de razão. Por falta d'água, perdi meu carro, morreu cheio de razão. Ela foi embora e agora não me deixou sozinha nessa solidão. Ela foi embora e abandonou, me deixou sozinha nessa solidão. Posso meu beijo, posso meu amor, vem na saudade do meu coração. Pode meu beijinho, pode meu amor, vem na saudade do meu coração. Quando a tarde cai, a noite escreve, essa noite bate dentro do meu peito. Quando a tarde cai, a noite escurece, a saudade bate dentro do meu peito. Quando eu me deito para adormecer, não pego no sono, pensando em você. José Franco, você tem 5 minutos, não? Boa tarde a todos.
Mais uma vez, é uma honra e um privilégio estar aqui nesta plenária. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma notificação, uma réplica à palavra do acadêmico Erinaldo Santos, que na sua colocação disse que, por minha vontade, eu não quis pertencer ao quadro de acadêmicos da ABLC. Bom, esclarecendo que as coisas não são bem assim. Há 6 anos atrás, quando eu conheci o nosso finado presidente, ele me fez um convite quando ele visitou a AIA na festa de comemoração e premiação do concurso Amazônia Azul, no qual ele esteve presente e fez parte da mesa. E nesta ocasião ele me convidou para fazer parte do quadro da ABLC. Eu disse para ele, que vou repetir para vocês aqui agora. Falei, mestre Gonçalo, fico deveras muito envaidecido e honrado, mas neste momento, eu não tenho condições para isso. Além de estar presidindo a AIA, sou membro da SUAMAR Brasil, e temos muitas coisas, muitos afazeres. Disse para ele, mas muito obrigado mesmo. 3 anos depois, indo lá em Santa Teresa, ele, a conhecer a sede da ABLC, ele novamente perguntou e disse, quando é que o amigo vai se juntar à ABLC? Eu disse para ele, eu já trago a ABLC no coração, para mim é sempre uma honra. Aí ele disse para mim, olha, vou preparar para você um diploma de benemérito para você ser um de nós. Falei, ficarei honradíssimo com tal distinção. Infelizmente o tempo passou, depois ele veio a falecer e isto não se concretizou. Mas de qualquer maneira, fiquei com aquele agrado que o mestre Gonçalo colocou no meu nome, como um membro emérito ou benemérito da ABLC, Então, acadêmico Erinaldo, espero ter colocado isso. Tenho o maior respeito pela ABLC, a maior admiração por todos os seus membros, E não sou membro da ABLC efetivo, porque primeiro não sou um cordelista, E a minha situação acadêmica é muito, Sou um simples professor. Então, nos últimos tempos sempre acontece alguma coisa. E como estar presidente da área, eu sempre digo, eu não sou presidente da área, eu estou presidente da área, já pelo 4º mandato consecutivo, E isto realmente é algo que me faz ter muitos afazeres, além dos meus afazeres como professor. Eu estou há 45 anos lecionando. Este ano de 2024
completei 45 anos de magistério. Então, a minha principal vocação é a sala de aula. Tanto que as pessoas sempre falam, né? Quando vamos nos nossos ciclos acadêmicos, né? Culturais, o doutor Jorge Alberto. Professor Jorge Alberto, é assim que eu gosto de ser intitulado. Professor Jorge Alberto. Se as pessoas quiserem me agradar, quiserem, me fazer me sentir uma pessoa importante, é só me chamar de professor Jorge Alberto, porque eu acho que depois de 45 anos de magistério, eu tenho todo o direito de querer ostentar este título. Então, muito obrigado a vocês. Só um minutinho, só para me responder aqui o Jorge, olha só. O presidente Almir e o vice-presidente curador Marcos Gerval, o ano passado, no final do ano, me abordou acerca da sua chegada na BBC de História. Procura conversar com o Jorge para que ele venha aqui na Santa Teresa bater um papo conosco numa reunião de diretoria, para nós efetivarmos o desejo de Gonçalo, sendo também o desejo dele. Mas aí esse ano foi muito corrido para você, e daí você não teve tempo. Mas já existe esse propósito agora na nossa gestão aí do presidente Almir e do vice-presidente Marcos, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, tá? Boa noite a todos. A sessão está encerrada. É isso, presidente? Exatamente.